Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Saudamos a você, querido irmão na fé, que acompanha o programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio Cristo para Todos. Nós hoje daremos sequência à série de estudos sobre a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Hoje nós estudaremos o capítulo 14 e desde já convidamos você a ter em mãos a sua Bíblia para acompanhar a leitura. Faremos a leitura usando a nova tradução da linguagem de hoje. No capítulo 14, o apóstolo Paulo fala a respeito dos dons espirituais e pede que todas as coisas na congregação sejam feitas com decência e ordem, visando a edificação do corpo, visando o crescimento da igreja. Como já visto nesta série de estudos sobre a carta aos Coríntios, a congregação da cidade de Corinto era o que poderíamos chamar de congregação problemática. Faltava a muitos membros daquela congregação um espírito, uma ideia, uma compreensão de todo, uma compreensão do coletivo. Sobrava ideias e pensamentos egoístas e egocêntricos, e estas ideias e pensamentos traziam divisões na igreja, causavam grandes atritos entre os membros. Então, por isso, o apóstolo Paulo, nessa carta e também no capítulo 14, procura formar a ideia da unidade da igreja. Fazer com que os membros, e especialmente os líderes da congregação, conseguissem ver um ao outro como um irmão na fé. Fazer com que os membros da congregação, e especialmente os líderes, pudessem ver no outro alguém igual, claro, com dons e talentos e capacidades diferentes, mas interligados e interdependentes. Por isso também ele traz a imagem do corpo com diferentes membros, órgãos e sentidos, mas interligados e interdependentes. E fala também do amor como o dom supremo que une perfeitamente todas as coisas. E é assim que ele começa também o capítulo 14, dizendo: portanto, esforcem-se para ter amor. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus, fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Quem fala em línguas estranhas, ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus, ajuda a igreja toda. O apóstolo começa o capítulo 14 com esta recomendação: esforcem-se para ter amor. E aqui ele retoma o assunto já tratado lá no capítulo 8. Esforçar-se para ter amor. E por quê? Porque é o amor que orienta o relacionamento entre os cristãos, que promove um cuidado mútuo, que move as pessoas a edificar umas às outras. Esse princípio, ele devia e deve orientar os cristãos de todos os tempos na busca também pelos dons espirituais, especialmente o dom de anunciar a palavra de Deus, o dom da profecia. Não se refere apenas às revelações especiais de Deus, mas ao ofício profético, ou seja, ao anúncio da palavra de Deus. É claro que o apóstolo não quer e não espera que todos os membros sejam pregadores ou mestres, mas ele está se dirigindo especialmente aqui aos líderes, aqueles que pregavam e ensinavam nas reuniões. Os profetas da época eram os legítimos pastores ou mestres ou pregadores que eram, por assim dizer, chamados para tal função.
na reunião ou no culto, os pregadores, na ocasião, eles liam ou recitavam algum texto bíblico e depois explicavam esse texto. E então, quando um acabava de falar, um outro poderia então tomar a palavra e acrescentar alguma coisa, confirmar aquilo que havia sido dito, ou explicar de outra maneira, talvez explicando melhor ainda aquilo que havia sido dito. Essa era uma prática comum nas sinagogas da época, e essa prática foi adotada também pelos primeiros cristãos. Mas o apóstolo enfatiza bastante a questão do falar em outras línguas. E ele deixa bem claro que quem falava deveria falar de modo que todos pudessem compreender aquilo que era dito. A pregação, o ensino, ela deveria visar a edificação da igreja e não a exaltação do pregador. E aí ele fala no versículo 2 também a respeito das verdades secretas reveladas pelo Espírito Santo. Quais são estas verdades secretas? O Espírito Santo mostra, através da palavra de Deus, que em Cristo são revelados os antigos mistérios, como, por exemplo, a inclusão dos gentios no plano da salvação. Revela a salvação por meio da morte e ressurreição de Jesus. Revela a ressurreição prometida por Cristo. O apóstolo Pedro mesmo pregou a respeito disso no dia de Pentecostes, quando ali sim o Espírito Santo concedeu um dom muito especial aos discípulos que estavam reunidos ali, o dom de falar em outras línguas. Sim, mas com o propósito de que todos que estavam ali presentes na ocasião pudessem compreender estes mistérios de Deus. O propósito desse dom de línguas era falar das grandezas de Deus, trazendo para os nossos dias, né, atualizando, poderíamos dizer, es wäre nutzlos, wenn ich etwas sagen würde, das niemand verstehen könnte. Entenderam? Seria inútil se eu falasse alguma coisa que ninguém pudesse compreender, a não ser os que conhecem o idioma. E é por isso que o apóstolo segue falando. Eu gostaria que todos vocês falassem em línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivessem o dom de anunciar a mensagem de Deus. Porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas, a não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu falar em línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser que leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou algum ensinamento. O apóstolo reafirma: é inútil falar sem que ninguém possa compreender aquilo que foi dito. Por isso, ele diz, só terá proveito se for falado na língua que possa ser compreendida. E ele segue usando um outro exemplo. Dos versículos 7 seguintes, ele diz, por exemplo, além da voz humana, existem os instrumentos musicais, como a flauta e a harpa. Se os sons não saírem com toda a clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um ou outro desses instrumentos? Se quem toca a corneta não der um som bem claro, quem se preparará para a batalha? Assim também, como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara? Vocês estariam falando para o vento. No mundo há muitas línguas diferentes,
mas cada uma faz sentido. Porém, se eu não entendo a língua na qual alguém está falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim e eu sou estrangeiro para ele. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem, acima de tudo, ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Paulo usa aqui o exemplo de instrumentos musicais. Seja em uma banda, em uma orquestra, todos os instrumentos precisam ser tocados de modo harmonioso para que se possa compreender o que está sendo tocado e seja agradável aos ouvidos. E usa também o exemplo da corneta de batalha. O toque da corneta para convocar para a batalha precisava ser claro e compreensível. Da mesma forma, a pregação e o ensino na igreja precisavam e precisam ser claros e compreensíveis para que o povo de Deus possa estar apto, possa estar preparado e possa crescer espiritualmente. E aí o apóstolo conclui a argumentação dizendo o seguinte: portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar a Deus pedindo que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte disso. O que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas, para assim ensinar os outros, do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Irmãos, não pensem como crianças. Sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Paulo conclui a sua argumentação aqui, dizendo que prefere falar pouco e ser compreendido do que falar muito e, no fim das contas, não dizer nada. E aí conclui falando: não pensem como crianças. Não pensar como crianças. O que isto significa? A inocência das crianças está na fraqueza das suas pernas e dos seus braços, e não na sua intenção. Paulo compara aqui o desejo, a busca pelo destaque com infantilidade. O esforço dos cristãos não deve ser para buscar algo que não edifica ou que não é benéfico. A maturidade, ela se mostra exatamente quando se busca o crescimento de todos. O crescimento, a edificação do corpo. E o apóstolo segue falando: nas Escrituras Sagradas está escrito: por meio de pessoas que falam em línguas estranhas, eu falarei a este povo, diz o Senhor. Falarei por meio de lábios estrangeiros, mas assim mesmo o meu povo não me dará atenção. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. Imaginem que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Mas se estiverem anunciando mensagens de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo
e se convencer do seu pecado. E ele será julgado pelo que ouvir. Os seus pensamentos secretos serão revelados e ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo: Deus está mesmo no meio de vocês. Queridos irmãos, falar em línguas estranhas, diz o apóstolo, é sinal de Deus para os descrentes. Os povos conquistados e subjugados por estrangeiros, eles precisam tolerar e mais tarde até mesmo adotar a língua desse povo que os conquistou. Corinto, por exemplo, era uma cidade grega que foi conquistada pelos romanos, que falavam latim. E os achados arqueológicos desta época nos mostram que a maioria das inscrições dessa época estão em latim e não em grego. A língua estrangeira, ela sempre vai trazer à mente dos conquistados a lembrança da derrota. Usando o exemplo do povo de Israel, Israel desobedeceu a Deus e foi conquistado pelos assírios, que falavam outra língua. E o povo teve que adotar esta língua e também os seus costumes. Quando Deus, então, cansou do pecado do povo de Israel, Deus não mais enviou profetas. Então, desta forma, a pregação clara e compreensível da palavra de Deus é sinal do favor de Deus. Quer dizer que Deus quer falar com o seu povo, e é por isso que ele envia profetas, pregadores, pastores e mestres para ensinar. E quando a palavra de Deus é pregada e é ensinada de maneira clara, a lei e o evangelho vão atuar no coração do ouvinte. A lei vai convencer do pecado e o evangelho vai criar a fé e levar a adorar a Deus e a confessar a Deus e a confessar a fé. O desejo dos coríntios de falar em línguas estranhas estava, na verdade, prejudicando a proclamação e o claro ensino da palavra de Deus. Os coríntios, eles se reuniam em igrejas domésticas, em grupos familiares que se reuniam. É quase como os nossos grupos de estudo bíblico nos nossos dias. Mas estes encontros domésticos acabou aumentando ainda mais a divisão que havia entre os cristãos. O apóstolo Paulo via os cristãos de Corinto de maneira diferente. Ele via como uma única congregação, enquanto os próprios coríntios eles se viam divididos em grupos específicos. Em conclusão, alguns líderes dos coríntios eles estavam buscando edificação própria e com isso eles estavam negligenciando aqueles que estavam ao seu redor. E isso trazia grandes divisões, causava atritos e brigas entre eles. Infelizmente, isso não é privilégio só deles daquele tempo. Isso também se repete nos dias de hoje, né? Infelizmente, quando a busca pelo destaque individual e pessoal acaba ultrapassando o interesse pelo bem coletivo. O apóstolo segue falando aqui nos versículos 26 ao 33. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro, e que alguém interprete o que está sendo dito. Mas, se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados
e falem somente consigo mesmos e com Deus. No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, estes devem falar e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. Se uma outra pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus, quem estiver falando deve se calar. Vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz. Na congregação de Corinto, havia uma espécie de competição entre os líderes da congregação. Com isso, eles não conseguiam mais chegar a um consenso a respeito de como proceder nos cultos. Cada um queria fazer do seu jeito, cada um achava que o seu jeito era o correto de fazer, cada um queria falar na sua própria língua, de modo que cada um conseguisse um maior destaque. Então o apóstolo Paulo dá orientações a respeito de como proceder. E é bem claro que ele exclui a possibilidade do uso de língua estranha, uma língua que não seja conhecida de todos. Eles deveriam cada um avaliar a si mesmos e julgar se a doutrina e a prática deles estava baseada na Escritura, na Palavra de Deus. Eles não deveriam querer falar todos ao mesmo tempo, mas havia espaço para todos, e então deveriam falar ordenadamente, um depois do outro. Afinal, Deus não deseja e não iria inspirar divisões, confusões, atritos e competição. Por isso, o apóstolo Paulo lembra a eles do princípio fundamental, que é a palavra de Deus, do qual eles haviam, infelizmente, se distanciado. E ele segue falando, como em todas as igrejas do povo de Deus, as mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Se quiserem saber alguma coisa, que perguntem em casa ao marido. É vergonhoso que uma mulher fale nas reuniões da igreja. Por acaso, a mensagem de Deus veio de vocês? Ou será que veio somente para vocês? Se alguém pensa que é mensageiro de Deus, ou que tem algum dom espiritual, deve saber que o que estou escrevendo é mandamento do Senhor. Mas, se alguém não der atenção a isso, que ninguém dê atenção a essa pessoa. Assim, meus irmãos, procurem sempre anunciar a mensagem de Deus, mas proíbam que se fale em línguas estranhas. Portanto, façam tudo com decência e ordem. Queridos irmãos, essa questão das mulheres na igreja, provavelmente as mulheres participavam dos cultos como cantoras, como já acontecia no Antigo Testamento. Também tinha a possibilidade delas ensinarem em particular, mas elas não atuavam no ministério público da palavra. O apóstolo Paulo fala isso com base na distinção entre homem e mulher estabelecida por Deus na criação. E então ele distingue os papéis masculinos e femininos na congregação. E ele conclui usando a sua autoridade apostólica. Ele diz: se alguém não concordar com estas orientações que ele está dando, esta pessoa deve ser ignorada. Com isso, o apóstolo Paulo está excluindo do papel e da função de liderança, de ensino e pregação da palavra de Deus, aquele que não aceitasse estas recomendações. Que tudo sempre fosse e continue sendo feito com ordem, com decência, visando o objetivo maior, que é levar a palavra de Deus a todos e manter a congregação unida como um verdadeiro corpo. Esse era o objetivo
e deve continuar sendo o objetivo de todas as congregações cristãs. Concluindo, assim como questões envolvendo práticas de culto dividiam a congregação de Corinto, muitas congregações ainda hoje estão divididas pelas mesmas razões. A palavra de Deus determina que haja ordem, de maneira que o ensino da lei e do evangelho não seja prejudicado. A busca por destaque pessoal não deve ter lugar em uma congregação cristã, e essa congregação, as nossas congregações ainda hoje, devem sempre promover o ensino claro da palavra de Deus a todos. O Deus da paz estabeleceu a nossa vida e a nossa salvação na cruz de Jesus, o nosso único Salvador. Este que nos une, que nos fortalece na única e verdadeira fé. Que Deus possa destruir o nosso desejo egoísta de obter destaque ou beneficiar alguns em detrimento de outros, e assim atender nossas preferências pessoais. Que Deus nos edifique, nos sustente por meio de Cristo, para que nós possamos sempre pensar no todo, no crescimento e edificação do reino de Deus. Que Deus abençoe e guarde a todos. Obrigado pela sua companhia e até uma próxima oportunidade. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.